Olá, tudo bem? Estamos em uma semana de decisões quanto ao cenário político de nossas mais de 5.500 cidades brasileiras. As eleições estão aí mais uma vez e eu fico triste porque não há uma intenção clara dos nossos políticos de ensinar o povo sobre como funciona a política em nosso país. Eu acredito, inclusive, que isso deveria fazer parte do currículo básico das escolas espalhadas na nossa nação, porque a educação política é algo urgente. Não bastasse isso, muitas igrejas, infelizmente, demonizaram a política, chegando até a dizer que crente não pode participar de política partidária porque isso é coisa do diabo, cheia de corrupção e tudo mais. Outras igrejas, porém, adotam o lado oposto, o outro extremo, dizendo que os crentes só podem votar em quem é crente, como se isso fosse uma garantia de um bom governo, ou até mesmo uma grande oportunidade de abranger o reino de Deus, como se Deus precisasse de um político para estabelecer seu reino. Não. Tudo isso é um grande engano. A Bíblia não diz que a forma de se conseguir expressar o reino de Deus é quando um crente entra na política. Vamos pensar aqui algumas coisas. Primeiro, a política não é coisa do diabo. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. As autoridades são constituídas por Deus. O governo é uma forma de cooperação com Deus para administrar esse mundo. Você vai votar, por exemplo, nesse final de semana e colocar alguém lá para governar. Mas a ideia de ter alguém nesses cargos foi de Deus. É óbvio que ao longo da história a gente vê várias formas aí de exercer esse governo. Contudo, nenhum deles tem a fórmula perfeita. Nem mesmo a democracia representativa que está em vigor em nosso país. E se esse governo é contrário ao padrão de Deus? Daí, o próprio Pedro viveu uma experiência que pode nos servir de guia para uma situação. Veja o que ele declarou em Atos 5:29, quando a vontade das autoridades iam de encontro à vontade de Deus. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Diante disso, não estamos isentos de acreditar na política. Antes, nós temos o compromisso de cooperar para que o governo humano dê certo, para que ele seja justo e que cumpra o papel de cooperar com a ordem desse mundo. É assim que podemos entender, por exemplo, o que Jesus diz, quando fala lá em Mateus: dai a César o que é de César. Ou seja, pague os tributos, respeite a autoridade, vote quando for solicitado. Você é um cidadão, você precisa cumprir o seu papel. Dessa forma, o nosso papel também, como cristão, é ser como João Batista, que insistia em denunciar as atrocidades de Herodes e mostrar a ele como a nação deve ser governada. Foi assim que Daniel fez com Nabucodonosor, quando disse ao rei da Babilônia que ele estava agindo mal aos olhos do único Deus, como registrado lá em Daniel 4:27. Por outro lado, e a segunda coisa que eu quero dizer, nós não podemos votar em alguém somente porque ele é crente. Nem sempre uma pessoa que se diz crente tem a capacidade de governar. Isso é normal, gente. Diga-se de passagem que um dos piores momentos da história de Israel foi quando os reis, homens de quem se esperava fé e piedade, governaram de maneira cruel e sem nenhum pingo de temor. Alguns totalmente despreparados. Ou seja, não basta ser crente. Tem que ter preparo, capacidade e princípios que sejam compatíveis com o reino de Deus. O que justifica um crente fazer parte da política é sua vocação, sua capacitação para tal responsabilidade, e não o fato simplesmente de ele frequentar uma igreja. A doutrina da graça comum nos ensina que Deus derramou sobre algumas pessoas um dom especial para fazer parte desse mundo e fazer desse mundo um lugar melhor, mesmo que ele não seja crente como a gente espera. Só os crentes que podem fazer boas músicas, só os crentes que podem fazer boas pinturas, só os crentes que podem construir um parque aquático para nos dar diversão, só os crentes podem construir tecnologias? Não! Tem muita gente espalhada pelo mundo que tem servido a todos nós com seus dons, e isso é graça divina. Toda boa dádiva vem de Deus, gente. Talvez você esteja votando em alguém só porque ele é crente, mas sem preparo nenhum, achando que ele vai defender os interesses da igreja e tal. Mas na verdade, na prática mesmo, talvez essa pessoa nem tema a Deus, é só uma capa de crente. Enquanto que outros não crentes preparados, que receberam graça sobre si para governar com justiça, vão ficar de fora do governo. Ah, mas e os interesses da igreja? Quem vai lutar pelo povo de Deus? Gente, a igreja é de Deus. E não vai ser homem nenhum que vai conseguir fazer um trabalho melhor do que o de Deus. Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. E ele sabe o que está dizendo. Eu amo o texto de Atos 12, quando narra que Herodes tinha matado Tiago e por isso tinha colocado Pedro na prisão, intencionando matar também.
Herodes fez isso porque queria que a comunidade de Jesus se curvasse diante dele, como os cidadãos de Tiro e Sidom fizeram, como diz o versículo 20. Você pode olhar no texto. Como podia aquele grupinho não rastejar diante do arrogante governador? Mas os apóstolos não dependiam de Herodes. Eles viviam intensamente a comunhão dos santos. E sabe como termina esse capítulo? Diz que Herodes morreu porque quis para si toda a glória. Veja o que diz o versículo 24. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Aquele episódio era uma briga para que os homens dependessem da autoridade política e não da palavra de Deus. A igreja de Cristo não depende de homens, mas somente dele. Mas sem dúvida alguma, os cristãos são chamados a serem ativos no cumprimento de seu dever de espalhar a palavra de Deus. E o que essa palavra diz? Diz que Deus julgará as ações dos homens, inclusive dos políticos, pois Deus é quem constitui as autoridades. E mais, o padrão de Deus é Jesus. Todos serão julgados segundo Jesus, seja crente ou não crente. Por isso, prepare-se para votar conscientemente. Exerça seu papel de influência nesse mundo. Por muito tempo, eu achei que quando Moisés falou para Israel, lá em Deuteronômio 28, que a nação seria cabeça e não cauda, se referia a poder, a estar acima dos outros em posição. Mas esse texto fala sobre sermos influência e não influenciados. Qual é o seu papel nisso tudo? Que o Senhor nos ajude a viver segundo o seu padrão, ou seja, que Ele nos ajude a viver segundo Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.